Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Vamos continuar a nossa exposição da carta de Tiago. Vamos ler os versículos que estudaremos hoje. Tiago, capítulo 1, dos versículos 5 até o 8, mas eu lerei a partir do versículo 2, para que a gente recorde um pouquinho do que já estudamos em ocasiões passadas. Tiago, capítulo 1, hoje estudaremos do 5 ao 8, mas eu lerei a partir do versículo 2. Tiago 1, 2. Estamos ainda no começo da carta de Tiago, mas já estamos aí caminhando pouco a pouco ao longo dela. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, na última vez que nós estivemos em Tiago, os irmãos devem se lembrar, nós falamos a respeito do papel que as provações desempenham na vida do crente. Ainda que nós não gostemos de sofrer, ainda que nós não gostemos de passar por dificuldades, por provações, Tiago nos desafia a nos alegrarmos por passarmos por provações, sabendo que as provações são ferramentas que Deus usa para o nosso amadurecimento. Ainda que seja muitas vezes uma ferramenta que nos causa tristeza, que nos causa dor, que nos causa sofrimento em algum grau, essa ferramenta está sob a direção de Deus, sob o controle absoluto, soberano de Deus, e é usado, serve para nos tornar crentes maduros. E agora, ainda falando sobre provações, ainda tendo como pano de fundo as provações, Tiago introduz a necessidade da sabedoria. Tiago, dos versículos 5 a 8, fala que nós precisamos de sabedoria para interpretar as provações. E nós precisamos, visto que não temos sabedoria suficiente para lidar com essa realidade, de ver as provações como algo que Deus usa para o nosso amadurecimento, de nos alegrarmos em meio à provação, Tiago fala, vocês precisam de sabedoria. E se vocês precisam de sabedoria, então vocês devem pedir sabedoria a Deus. E é sobre esse pedido de sabedoria, esse pedido por sabedoria, que Tiago fala aqui dos versículos 5 a 8. Então o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite é o seguinte, essa será a nossa mensagem central. A sabedoria necessária para encarar as provações é acessível ao crente fiel. A sabedoria necessária para encarar as provações é acessível ao crente fiel. Nós precisamos de sabedoria, mas essa sabedoria não está longe de nós. Essa sabedoria, Tiago diz, está acessível ao alcance de um pedido, ao alcance de uma súplica, ao alcance de uma oração. Mas essa acessibilidade está colocada diante do crente fiel, que nós vamos entender um pouquinho mais aqui à luz do texto. Então, a sabedoria necessária para encarar as provações é acessível ao crente fiel. E quando nós olhamos para os versículos 5 a 8, nós percebemos aí duas considerações que Tiago faz sobre a obtenção de sabedoria. Tiago fala, vocês precisam obter sabedoria. Como obter sabedoria? Como funciona isso? Quais são os elementos da obtenção de sabedoria para o crente? Tiago faz duas considerações aqui. Em primeiro lugar, a primeira consideração, no versículo 5, diz para nós que a obtenção de sabedoria é simples e garantida. Não precisa de nada complexo, não precisa de nada difícil, não precisa de nada cansativo, é algo simples. E não é algo que nós talvez tenhamos, não é algo que talvez Deus nos conceda, não é algo que talvez nós venhamos a desfrutar, não, Tiago dá certeza aqui, se você pede sabedoria, você recebe. Então a obtenção de sabedoria é simples e garantida. É simples porque está ao alcance de um pedido. E é garantida porque se você pede, Deus dá.
E a segunda consideração, nós vemos aí dos versículos 6 a 8, a maior parte do trechinho que estudaremos hoje, diz para nós que a obtenção de sabedoria exige compromisso integral. Essa é uma ênfase do livro de Tiago, da carta de Tiago. Tiago chama os crentes a um compromisso integral. Os crentes não podem ter a mente dividida. Os crentes não podem ter o coração dividido. Os crentes não podem estar alinhados com Deus e alinhados com qualquer outra coisa. Os crentes não podem afirmar ter um compromisso com Deus, mas duvidar de Deus. Os crentes não podem colocar em xeque o caráter de Deus, as promessas de Deus, aquilo que Deus diz em sua palavra e abraçar outros valores, outros princípios, outras respostas. O crente não pode fazer isso. O crente tem que ter um compromisso integral com Deus e isso está intimamente relacionado ao modo como nós encaramos a vida. Se o meu compromisso com Deus é um compromisso integral, onde todas as áreas da minha vida estão sob a direção de Deus, então o modo como eu lido com as provações também será do modo como Deus espera que eu lide com as provações. Também estará sob a sabedoria divina. Então as duas considerações que nós veremos aqui são essas. A obtenção de sabedoria é simples e garantida, e a obtenção de sabedoria exige um compromisso integral. Tudo isso mostrando para nós a nossa mensagem central, que a sabedoria necessária para encarar as provações, que Tiago acabou de falar, é acessível ao crente fiel. Me acompanhe aí então na exposição do texto. Vamos ver aí o que Tiago quer nos ensinar, o que podemos extrair nessas palavras que Tiago coloca aqui, nessas palavras do Espírito Santo por meio de Tiago. Começando aí pela primeira consideração sobre a obtenção de sabedoria, que diz que a obtenção de sabedoria é simples e garantida. Muito bem, anos atrás, na verdade um bom tempo atrás, umas décadas atrás, você podia andar no centro de São Paulo e ver alguns vendedores ambulantes que andavam ali vendendo seus utensílios domésticos e tal. Hoje em dia isso acontece mais dentro do metrô. Mas tempos atrás era no centro de São Paulo. Quem trabalhava pelo centro de São Paulo via o pessoal vendendo ali algumas coisas, utilidades domésticas e tudo mais. Hoje em dia no metrô, essas pessoas que vendem esses objetos, geralmente fazem algum tipo de rima. Vendedor ambulante. Entra no metrô, então quando a porta abre, os seguranças do metrô aparecem, eles ficam lá quietinhos, se disfarçam no meio da multidão. E quando a porta fecha, você ouve uma vozinha lá do outro lado do vagão. Algo do tipo, a porta fechou, o perigo passou, o mercado voltou. Sempre nessas riminhas assim. Já viram isso? Sempre tem essas riminhas assim, e o cara está vendendo um cabo super confiável para todos os tipos de celulares por R$5. Aí você fala, nossa, isso daí é uma promoção imperdível, né? Você pode comprar 2 por 6 ainda. Umas promoções que não existem no mundo normal. Não existem no mundo normal. Mas antigamente, como eu disse, algumas décadas atrás, na época que o pastor Thomas ainda tinha cabelo, no centro de São Paulo, alguns vendedores, e os mais velhos aqui vão lembrar, o pessoal cringe vai se lembrar, de uma fala, de uma expressão que ficou muito conhecida desses vendedores. Eles diziam assim, enquanto eles estavam vendendo seus objetos lá de utilidade doméstica, eles falavam que para usar aquele objeto, isso não requeria prática, nem tampouco habilidade. Já ouviram essa expressão? Isso não requer prática, nem tampouco habilidade. Os mais jovens não conhecem essa expressão. O pastor Thomas já sinalizou aí que conhece. O pastor Marcos conhece também. Aí isso aí acabou se tornando um bordão. Não requer prática, nem tampouco habilidade. Ou seja, para você usar o objeto, o aparelho que o vendedor estava oferecendo, você podia fazer sem conhecimento nenhum. Não requeria prática, nem tampouco habilidade. O que Tiago fala para nós aqui é que com a sabedoria é a mesma coisa. Para obter sabedoria não é preciso prática, nem tampouco habilidade. É algo simples, é algo fácil, é algo acessível aqui. Por isso ele começa dizendo, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Tiago acabou de falar para nós sobre maturidade. Ele falou que as provações, conforme elas vão acontecendo na vida do crente, elas geram amadurecimento, maturidade. Ele fala no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas, na sequência, no versículo 5, ele fala, porém,
Se alguém tem falta de alguma coisa, ou seja, o alvo do crente é ser completo, é ser maduro, uma completude. Mas nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós temos áreas da nossa vida em que precisamos crescer. E falando especificamente da sabedoria que precisamos para encarar as provações, Tiago diz, olha, se você tem falta de sabedoria, se você não é completo nessa área, se você ainda precisa amadurecer nessa área, há um jeito de você solucionar essa deficiência, essa necessidade. Como? Basta você pedir, pensando especialmente aqui na questão da sabedoria. E sabedoria em Tiago é um tema muito recorrente, porque como nós já vimos lá na nossa introdução da carta de Tiago, o estilo literário de Tiago traz consigo algumas características da sabedoria do Antigo Testamento. Tiago seria talvez o equivalente ao livro de Provérbios do Novo Testamento. Provérbios para o Antigo, Tiago para o Novo. Porque Tiago, com o seu modo de pensar judaico, enraizado nessa cultura de provérbios, nessa cultura de sabedoria bíblica, Tiago estrutura o seu livro, ele escreve a sua carta de modo muito prático, muito parecido com os conselhos do livro de Provérbios, da sabedoria do Antigo Testamento. Então é recorrente nós vermos o tema da sabedoria aparecendo aqui. Por exemplo, se os irmãos olharem o capítulo 3 de Tiago, capítulo 3, versículo 13, os irmãos verão Tiago falando a respeito da sabedoria e descrevendo a sabedoria que ele espera que os seus leitores cultivem, que os seus leitores tenham. Tiago, capítulo 3, diz assim, versículo 13: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há aí confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. No tempo devido nós chegaremos a esse trecho da carta de Tiago, mas é importante nós termos em mente que Tiago vai tratar desse assunto. Sabedoria é algo importante para Tiago. E o que é sabedoria, afinal? O que é essa sabedoria aqui que Tiago diz que o crente deve pedir a Deus? Bom, Tiago traz aqui um conceito de sabedoria que, como eu disse, já está enraizado desde os livros do Antigo Testamento, desde os livros de sabedoria do Antigo Testamento. Para a teologia bíblica, para a revelação bíblica, na Bíblia, nós percebemos que sabedoria significa interpretar as situações da vida à luz da revelação de Deus. Ter sabedoria significa vestir os óculos de Deus para todas as áreas da nossa vida. Tudo. Não é à toa que o livro de Provérbios é extremamente abrangente em seus temas. Você vê Provérbios falando sobre dinheiro, você vê Provérbios falando sobre amizades, você vê Provérbios falando sobre trabalho, você vê Provérbios falando sobre uma infinidade de coisas, porque todas as áreas da vida devem ser vistas a partir da ótica de Deus, a partir da revelação de Deus, daquilo que Deus espera dos seus servos, do modo como Deus espera que os seus servos vivam. Isso é sabedoria, então, aqui para Tiago e para toda a teologia bíblica, especialmente pensando no Antigo Testamento. É interpretar a vida à luz da revelação divina. E no caso de Tiago, no trechinho que nós estamos estudando, Tiago tem em mente uma área específica da vida, as provações. E nós precisamos de sabedoria para encarar as provações. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos enxergar as provações com os óculos de Deus, para que nós não nos desesperemos, para que nós não percamos o nosso foco, para que nós não caiamos em desânimo, para que nós não achemos que o mundo está desgovernado e a nossa vida não vai para lugar nenhum. Nós precisamos encarar a vida, especialmente as provações, por meio da sabedoria, com esse óculos que Deus dá para que nós interpretemos a vida ao nosso redor, sabendo que as provações nos levam ao amadurecimento. Isso só é possível por meio da sabedoria bíblica, por meio da sabedoria divina. Eu olho para as provações e eu vejo, opa, isso daqui é algo que Deus está usando para que eu seja mais maduro, para que eu cresça. Isso é possível enxergar por meio dos óculos da sabedoria. E é muito curioso ver que, para Tiago, assim como o livro de Provérbios que eu mencionei, toda a sabedoria do Antigo Testamento, quando nós pensamos nessa abordagem que a Bíblia faz
desses assuntos, nós percebemos que nem todas as áreas da nossa vida têm algum tipo de mandamento, do tipo, faça isso, faça aquilo. Nem todas as áreas têm assim. Você olha o decálogo, você olha os mandamentos de Deuteronômio e de Êxodo, você vê muitos mandamentos e proibições ali. Faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Você tem isso, mas existem áreas da vida que nós não temos mandamentos claros, talvez como gostaríamos ou pensamos que gostaríamos. É nesse espaço que entra a sabedoria divina. Em áreas onde não há uma legislação, por assim dizer, tão clara, explícita, é onde a sabedoria entra nos dando princípios eternos de uma forma prática. Como eu devo me comportar no trabalho? Há sabedoria bíblica para isso. Como eu devo administrar o meu dinheiro? Há sabedoria bíblica para isso. Como eu devo me relacionar com os meus amigos, meus familiares? Há sabedoria bíblica para isso. A sabedoria, então, nos é dada para todas as áreas da nossa vida e nos fornece as orientações divinas que precisamos para encarar tudo. Tudo, inclusive as provações. Isso deve nos encorajar, isso deve nos consolar, isso deve nos animar, porque Deus não nos deixou soltos por aí, apenas com alguns mandamentos e o resto a gente se vira. Não, Deus nos deu diretrizes, princípios claros, válidos, eternos, que são aplicáveis a todas as áreas da nossa vida. O que nós precisamos fazer é estudar a palavra de Deus e obter essa sabedoria. Mas onde nós obtemos essa sabedoria? Ou melhor, quem dá essa sabedoria? O texto fala. O texto fala que nós devemos pedir sabedoria a Deus. Vejam o livro de Jó. Abram comigo em Jó, capítulo 28. Vejam como o livro de Jó trata dessa questão da sabedoria como algo dado por Deus. Jó, capítulo 28, versículo 12. Jó 28, 12. Todos nós buscamos sabedoria. Sabedoria é um dos temas mais recorrentes na mente das pessoas, porque nós queremos viver de um modo sábio, um modo que seja produtivo, um modo de vida que seja saudável, um modo de vida que seja equilibrado. Nós buscamos isso. Os incrédulos buscam sabedoria, mas onde encontrar essa sabedoria? Com quem encontrar sabedoria? Onde está a verdadeira sabedoria? Veja Jó 28, 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Versículo 23 agora. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar. E conclui no versículo 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Com quem está a sabedoria? Está em algum lugar do mundo? Está em alguma caverna misteriosa? Está no fim do arco-íris? Está com algum cardume de peixes? Está com alguma matilha? Está em algum lugar? Está em alguma montanha? Não. Com quem está a sabedoria? Com Deus. E Ele é quem dá a sabedoria. É nele que o crente deve buscar a sabedoria. E como eu disse, o texto é extremamente simples. O texto de Tiago, ele fala, se alguém precisa de sabedoria, você deve pedir a Deus. Senhor, me dê sabedoria. É algo simples. Veja, não é preciso uma série de coisas mirabolantes, complexas, métodos e tudo mais. Você não precisa abster-se de comidas para ser sábio. Eu preciso, para ser sábio, me abster de algumas comidas. Eu preciso abandonar as carnes. Eu preciso me alimentar de mato. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu preciso comer tantas frutas. Não é isso que nos faz ser sábios. Algumas pessoas pensam que é isso. Nós obtemos sabedoria por meio de dietas que fazem a nossa mente funcionar de determinada maneira. Nós não obtemos sabedoria por meio da yoga.
Vou fazer umas meditações aqui, a posição de não sei o que lá, vou fazer uma reflexão aqui, astral, sei lá. Não, nós não precisamos disso. Não é por meio disso que nós obtemos sabedoria. Não é preciso ser velho para ser sábio. Jovens, vocês podem ser sábios, mesmo sem ser velhos. Essa é a maravilha da palavra de Deus. A sabedoria está disponível a todos, inclusive aos jovens. É dito por aí que os jovens não são sábios, e de fato, a Bíblia fala no livro de Provérbios que a orientação registrada ali é voltada para os jovens. Porque o jovem naturalmente não tem sabedoria. Na verdade, ninguém tem sabedoria por natureza. E é por isso que o jovem pode então obter sabedoria, mesmo sendo jovem. Não precisa ser velho. Pedro, por favor, coloque a imagem que eu trouxe aí para ilustrar esse ponto para os irmãos. Tempo atrás, foi publicada uma imagem. Eu vou pedir para apagarem a luz, por favor, para que os irmãos possam ver. Foi publicada uma notícia. Em janeiro de 2015, foi encontrada essa múmia. E essa múmia, talvez os irmãos não consigam ver em muita definição, mas, segundo o Leandro Boer, é uma múmia que está esperando o reconhecimento do Mundial do Palmeiras. E até agora não chegou isso daí ainda. Mas não é para tanto também. O que acontece é que encontraram essa múmia, que deve ter 200 anos, e essa múmia é de um suposto monge. Realmente parece um monge, você vê as roupas aí, uma roupa laranjinha, parece um monge aí. Mas eu trouxe um trechinho da notícia a respeito da descoberta desse monge, dessa múmia monge. O título diz assim: budistas acreditam que monge mumificado de 200 anos não está morto, e sim meditando. A múmia de um monge encontrada no fim de janeiro de 2015, na Mongólia, tem dado o que falar. Um especialista ouvido pelo Siberian Times afirmou que o monge encontrado na posição de lótus está em estado de meditação profunda, não morto. De acordo com o monge Barry Kerzin, médico do Dalai Lama, o monge está em um estado meditativo chamado Tukdan. Não sei se assim se pronuncia. E vem as aspas agora. Se uma pessoa é capaz de permanecer nesse estado por mais de 3 semanas, o que raramente acontece, o corpo dela gradualmente encolhe e, no fim, tudo o que resta da pessoa são o cabelo, unhas e roupas. Geralmente, nesse caso, as pessoas que vivem perto do monge veem um arco-íris que brilha no céu por vários dias. Esse é o estado mais próximo do estado de Buda, explicou ao Siberian Times. Se ele conseguir continuar nesse estado meditativo, ele pode se tornar Buda completa. Grande sabedoria, não é? Então, isso daqui é o retrato da sabedoria. Ele vai se tornar um Buda. Olha só. Está lá, morreu congelado. Nós quase morremos congelados aqui em São Paulo essa semana. Imagine você usar um lencinho desse por cima no meio da neve da Mongólia. Não faz o menor sentido isso. Pode acender a luz, obrigado. Mas o que nós aprendemos com isso, com essa ilustração? Que nós damos risada e temos que rir mesmo, porque isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas para as pessoas, isso aqui é um exemplo de sabedoria. É alguém que atingiu um outro nível de conhecimento. É alguém que se libertou das amarras do corpo e agora está num transe ali, numa coisa transcendental, e é um Buda. É um grande sábio oriental, pronto a nos dar o seu conhecimento. Uma pessoa que vai para o frio sem blusa não me parece sábio. Esse homem não me parece nada sábio. É o contrário de sabedoria. É o contrário de sabedoria. Então nós vemos aqui que para o mundo, a obtenção de sabedoria é por meio de coisas assim. A sabedoria está aqui, nessas expressões para o mundo. Mas para o crente não. Onde está a sabedoria? Em Deus. E como obter sabedoria? Eu preciso fazer posição de lótus? Eu preciso cruzar as pernas e ficar... Eu preciso fazer isso? Não, o que eu tenho que fazer? Pedir. Simples. Pedir a Deus sabedoria. E o texto fala agora da garantia disso. O texto diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A nossa tradução aqui fala que Deus dá a todos liberalmente, dá uma ideia de generosidade. Aí algumas traduções dão essa ênfase, de que Deus é generoso em dar sabedoria, que a sabedoria que Deus dá é abundante, para suprir as nossas necessidades. E
Ainda que essa palavra possa ter essa ideia em alguns contextos, pensando no contexto material, algo que é dado com generosidade, parece que aqui a ideia dessa palavrinha que Tiago usa é a ideia de que Deus dá a sabedoria sem segundas intenções. É a ideia de que Deus dá sabedoria sem reservas mentais, ou seja, Deus dá a sabedoria e não existem letras miúdas. Sabem as letras miúdas das promoções? Você fala, nossa, essa promoção é tudo o que eu queria, vou comprar um carro, vou fazer tal coisa, fazer um empréstimo, aí você vê as letrinhas miúdas. O que acontece com as letrinhas miúdas? Funcionam como um balde de água fria em tudo que você acabou de ler em cima. Deus não é assim quando Ele dá sabedoria. A sabedoria que Deus dá, a obtenção da sabedoria divina, não tem letrinhas miúdas. Deus não faz cobranças misteriosas e indesejáveis depois. Ao crente que pede sabedoria, Deus não coloca condições impossíveis de serem atingidas, Deus não coloca letrinhas miúdas, Deus não tem segundas intenções com isso, Ele simplesmente dá. Você quer sabedoria? Aqui está. É simples. E o texto fala que Deus nada nos impropera. Venhamos e convenhamos, essa palavra é muito fora do nosso contexto popular. Os mais jovens leem aí impropera e não entendem muito bem o que significa improperar. O que é um impropério? O impropério é uma crítica, é uma censura. E o que o texto fala aqui para nós é que quando nós pedimos sabedoria a Deus, Deus não tem segundas intenções, Deus não coloca letras miúdas para nós e Deus não faz críticas a nós. Deus não nos repreende. Deus não faz acusações sobre os nossos erros passados. Deixa eu ilustrar isso para vocês da seguinte maneira. Algumas semanas atrás, eu fui com a Isabela, minha esposa, ao mercado e nós passamos pelo corredor de doces, o melhor corredor do mercado. Aí eu gosto muito de doce de leite. Então eu comprei lá um potinho de doce de leite. A Isabela, por sua vez, comprou um pote de Nutella. E todos sabem que doce de leite é melhor que Nutella. Mas para a Isabela, não. Para a Isabela, a Nutella é melhor que o doce de leite. Tudo bem, sem problemas. O que aconteceu? Nós compramos bisnaguinha também. E a Isabela sabe que uma boa mistura, segundo ela, é bisnaguinha com Nutella. No café da manhã, aquela bisnaguinha com Nutella. No cafezinho da tarde, aquela bisnaguinha com Nutella. E eu disse para ela, não, isso daí não é tão bom assim. Isso daí é muito pesado, eu não gosto muito de Nutella. Tá bom. E o pote de Nutella ficou lá. E dia após dia, a Isabela foi comendo a bisnaguinha com Nutella. Até o dia que eu senti vontade de um docinho. E não tinha doce de leite. Eu falei, tem Nutella. E aí eu fui, peguei a bisnaguinha, olhei a Nutella, tinha Nutella ainda, falei, opa, é agora. E passei a Nutella na bisnaguinha e comi. Só que como todo crime, eu fui pego em flagra. Né? A Isabela chegou, então você está comendo a minha Nutella. Você não falou que era ruim? Você não falou que não tinha nada a ver misturar Nutella com bisnaguinha, né? Que doce de leite é melhor que Nutella e tal? E é isso que é improperar aqui no texto. É falar, você está pedindo sabedoria. Você fez um monte de coisa errada e agora você quer sabedoria. Deus não faz isso conosco. Deus não age como a Isabela agiu comigo com a Nutella e a bisnaguinha. Estou brincando com ela, mas é verdade. Deus não faz isso. Deus não age assim conosco. Deus não nos impropera, ou seja, Deus não joga na nossa cara. Deus não fala, você quebrou a cara ali e agora você está pedindo sabedoria. Olha todas as chances que eu te dei para você ser sábio lá atrás e agora você quer ser sábio. Não, Deus não é assim. O texto fala que Deus dá sem letras miúdas. E Ele dá sem fazer acusações, sem nos repreender, sem nos criticar. Aí, pensando nessa simplicidade, nessa garantia de sabedoria que nós temos aqui, nós lembramos do exemplo de Salomão. Abram comigo a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1, onde nós temos o exemplo de alguém que pediu sabedoria de Deus e obteve. 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas 1, versículo 7. Tiago fala, peça sabedoria a Deus e Ele dará sabedoria. Será que isso acontece mesmo? Bom, nós temos o exemplo de Salomão. Veja o que aconteceu com Salomão em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, 2 Crônicas 1, 7.
Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres, que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Vejam também 1 Reis, capítulo 4. Vejam o tamanho da sabedoria que foi dada a Salomão. Salomão pediu e Deus concedeu. 1 Reis, capítulo 4. Primeiro Reis 4, 29. 1 Reis 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Veja como conclui, essa narrativa que conclui no versículo 34. Veja o que Deus fez ainda a Salomão. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido de sua sabedoria. Quando nós olhamos para a história de Salomão, nós vemos um rei que foi incomparavelmente sábio, e que adquiriu essa sabedoria não por meio da idade, não por meio de meditações mongolianas, não por meio de técnicas de dietas alimentares e tudo mais. Ele obteve sabedoria simplesmente pedindo: Senhor, me dê sabedoria. E Deus concedeu sabedoria a Salomão. Mas o resto da história desse rei nos lembra que conforme Salomão se afastou de Deus, toda essa sabedoria parece que não tinha efeito sobre a vida de Salomão. Conforme Salomão se afastava de Deus, dava espaço ao culto idólatra de suas esposas, se dobrava aos costumes errados dos povos. Conforme Salomão se afastava de Deus, parece que essa sabedoria perdia o seu efeito. Essa sabedoria não tinha mais vitalidade em Salomão. E ele, no final da sua vida, acabou se comportando como um verdadeiro insensato, apesar de, no começo do seu reinado, ter sido alguém com uma sabedoria inigualável. A verdade, meus irmãos, é que não existe sabedoria longe de Deus. Não existe sabedoria longe de Deus. Não existe sabedoria desassociada de Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria. E não há como encontrarmos sabedoria longe de Deus. Mais próximo, quanto mais próximo você estiver de Deus, mais sábio você será. Quanto mais longe você estiver de Deus, menos sábio você será. E é triste ver que os crentes, muitos crentes, têm buscado a sabedoria para encarar as provações da vida por meio de outras ferramentas, em outros lugares, em outras pessoas, que não em Deus e na sua palavra. É muito comum nós vermos crentes hoje buscando encorajamento, consolo e sabedoria no coach. Então compartilham vídeos de coaches falando sobre como é importante você encarar as dificuldades como meio de crescimento e tal, e tudo aquilo, não sei lá, como se fosse uma grande pérola de sabedoria, mas que é desprovida da palavra de Deus. Muitas pessoas buscam a sabedoria nas redes sociais, então seguem diversos perfis e falam: não, eu vou ser sábio, eu vou encontrar a sabedoria seguindo homens como Leandro Carnal, como Mário Cortella, como Felipe Pondé, todos esses filósofos aí que falam coisas muito sábias. Olha que lindo que ele acabou de falar, vou até compartilhar esse vídeo, olha que legal, isso é sabedoria, isso é filosofia de verdade. Muitos crentes se alimentam desse tipo de sabedoria por meio de gurus seculares.
Muitos crentes olham para as pessoas bem-sucedidas e que agora começam a ensinar o como ser bem-sucedido no contexto secular e acham que aquilo é sabedoria. Olha, eu trabalho tantas horas por dia, eu investi em tal coisa, eu fiz tal coisa na minha vida, eu dividi a minha agenda assim, assim, assado, você deve fazer isso daqui também. E seguem esses gurus seculares acreditando que isso é verdadeira sabedoria. Muitos crentes, no meio das crises conjugais, buscam incrédulos do trabalho para se aconselhar. Você pode me ajudar? Eu tenho passado por uns problemas em casa, uns problemas na minha família, uns problemas no meu casamento, e muitos crentes pedem conselho de incrédulos para suas vidas particulares, para suas vidas pessoais. Isso é uma vergonha, porque nós temos uma fonte abundante, inigualável, insaciável de sabedoria. Uma fonte que não termina, inesgotável de sabedoria. Que é a palavra de Deus, o próprio Deus. Mas muitos crentes preferem a sabedoria do Instagram, do Facebook, das redes sociais, dos incrédulos, do que buscar a sabedoria na palavra de Deus, do que pedir a sabedoria ao próprio Deus. O crente deve buscar a sabedoria em Deus. E Provérbios 1:7 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você ainda não é crente, não há sabedoria para você. Não existe uma sabedoria verdadeira e duradoura para você, que guia a sua vida. Não existe. Porque, como eu disse, sabedoria só existe quando associada a Deus. Se você não é crente ainda, você nunca será sábio. Nunca, nunca. Um incrédulo não pode ser sábio, porque para ser sábio, o começo da jornada da sabedoria é temer a Deus. E o incrédulo não tem nem esse primeiro passo, que dirá os demais. Então, se você está aqui, se você está me assistindo, se você vai me assistir depois, e você ainda não é um crente, não busque sabedoria em outros meios, porque não existe outro meio de ser sábio senão por meio do temor ao Senhor. Não existe, não há sabedoria disponível longe de Deus. E as provações da vida sempre lhe serão um fardo, sempre lhes serão difíceis, sempre lhes serão insuportáveis. Você não vai ter motivo nenhum para se alegrar, como o Tiago fala que os crentes devem ter. Você não vai ter sentido nenhum no modo como você encara a vida. Você não vai ter nada disso. A sua vida será uma vida de insensatez e de loucura, porque a verdadeira sabedoria só é encontrada em Deus. Como você pode se tornar sábio então? Crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque então, dando esse primeiro passo, aí sim você agora está vivendo no temor do Senhor. Agora sim você entendeu como a vida funciona, a vida aos olhos de Deus funciona. Só dando este primeiro passo, reconhecendo a sua insensatez, reconhecendo a sua pequenez, a sua incapacidade de obter sabedoria por si próprio, reconhecendo a sua incapacidade de salvar a si próprio, admitindo isso e crendo na obra de Jesus na cruz, então agora estando próximo de Deus, você também estará próximo da sabedoria. É só assim. E é isso que nós temos que pregar, irmãos. O que nós vemos hoje por meio do coach, por meio desses vídeos que circulam no Instagram, no Facebook, é que as pessoas desassociaram sabedoria de Deus. As pessoas desassociaram sabedoria do Evangelho. E agora qualquer incrédulo pode ser sábio. E muitas vezes usam, inclusive, versículos da palavra de Deus para incentivar uma sabedoria incrédula. Isso é terrível. Nós vivemos dias em que precisamos, sem meias palavras, falar que só os crentes podem desfrutar de verdadeira sabedoria. Só os crentes podem desfrutar dessa realidade. Primeira consideração está feita. A obtenção de sabedoria é simples e garantida. E isso mostra a nossa mensagem central, que a sabedoria necessária para encarar as provações é acessível ao crente fiel. Tiago continua, vamos agora para a segunda consideração. Está aí nos versículos 6-8. Nós veremos agora que a obtenção de sabedoria exige um compromisso integral. Olha o que Tiago diz aí nos versículos 6-8. Ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Aqui é importante nós fazermos um alerta, nós fazemos uma correção. No meio pentecostal é muito comum que textos como esse sirvam de base para doutrinas estranhas. Doutrinas que dizem mais ou menos assim: se você pedir algo a Deus e Deus não lhe conceder, Deus não te concedeu porque você teve pouca fé. Você duvidou.
Então, muitos pentecostais, neopentecostais, usam de textos como esse para falar assim: olha, você pediu a cura para essa doença, mas essa cura não chegou porque você teve falta de fé, você duvidou. Você tinha planos de morar fora, você queria morar fora do país, vendeu sua casa, vendeu seu carro, e chegou lá na hora da entrevista do passaporte, não liberaram seu passaporte, não liberaram seu visto, e isso aconteceu porque você não teve fé, você duvidou. Dizem que se você vai para uma entrevista de emprego, você ora a Deus: Senhor, me dê essa vaga, me dê essa oportunidade, mas se você não consegue aquilo, você não conseguiu aquilo porque você teve pouca fé, falta de fé, você duvidou. Agora, esse texto não está falando nada disso. Nada, absolutamente nada disso. Não tem nada a ver, nada a ver. Isso é um jeito que os pentecostais inventaram de justificar as suas falhas, das suas profetadas, das suas maluquices, das suas sandices, e distorceram o texto bíblico para justificar isso. Porque o texto em questão e outros textos que falam do assunto não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. O texto não está falando sobre quantidade de fé, sobre ter muita ou pouca fé. Inclusive, isso contraria até mesmo o ensinamento de Jesus, que lá em Lucas capítulo 17, quando os discípulos falam assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus fala: olha, mesmo que vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e vocês falarem para essa montanha ir daqui para lá, isso vai acontecer. Ou seja, o tamanho, a quantidade da fé não tem relevância. Não é isso que é o foco das orações, das súplicas atendidas no Novo Testamento. Não significa quantificar a nossa fé. Tiago não está preocupado com isso aqui. O que Tiago está falando aqui para nós é sobre o fundamento da nossa fé. É aquilo que é fundamentado pela nossa fé. É aquilo que alimenta as nossas orações e provém da nossa fé. Vem da nossa fé. Está embasado na nossa fé. Se os irmãos olharem o capítulo 5 de Tiago, os irmãos verão que Tiago enfatiza a importância, o papel e o poder da oração. E para isso ele usa inclusive o exemplo de Elias, que nós temos estudado nos cultos de manhã, nas EBDs. Ele fala no versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então vejam que Tiago reconhece que a oração desempenha um papel importante na vida do crente, e que Deus responde às orações dos seus servos. Mas nós precisamos lembrar que a teologia do Novo Testamento, não apenas Tiago, mas a teologia do Novo Testamento como um todo, nos ensina que Deus nos promete responder positivamente nas nossas orações apenas aquilo que Ele prometeu expressamente. Vou repetir. Deus promete responder positivamente às orações apenas quando nós oramos aquilo que Ele expressamente prometeu. Nós podemos pedir várias coisas. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: posso te pedir uma coisa? Eu falo: pode, não garanto que eu vou atender. E é isso que acontece. Existem coisas que nós pedimos e Deus não atende. Agora, existem questões na Bíblia que nós pedimos e podemos ter a certeza que Deus ouve. A certeza que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Nós suplicamos por algo certos, confiantes de que Deus vai ouvir. Se os irmãos olharem, por exemplo, João 14, os irmãos verão um detalhe a respeito disso, das nossas súplicas. Pensando aqui que Tiago está falando que nós devemos pedir com fé, em nada duvidando. Mas o que é pedir com fé? Pedir qualquer coisa? Não. Tiago está falando sobre pedir sabedoria. E nós sabemos que Deus quer que os seus filhos sejam filhos sábios. Então, quando nós pedimos por sabedoria, Deus dá sabedoria. Veja o que diz João 14, 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei.
Veja aqui esse detalhezinho, em meu nome. No meio evangélico, essa expressão em meu nome virou um bordão mágico, uma frase mágica. Você pede qualquer coisa, coloca lá em nome de Jesus e aquilo acontece. Mas não é esse o sentido de em meu nome. Quando Jesus fala que nós pedimos algo em nome de Jesus, significa que nós estamos como que preenchendo uma procuração em nome de Jesus. Jesus está assinando, concordando com aquilo que nós estamos pedindo. E evidentemente nós temos a certeza que Jesus vai assinar apenas aquilo que ele prometeu. Nós temos várias certezas na Bíblia, várias promessas na Bíblia relacionadas à oração. Por exemplo, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus promete nos ouvir. E quando nós olhamos para o livro de Tiago, para a carta de Tiago, nós vemos que quando pedimos sabedoria, Deus nos dá. É simples assim. Mesmo que esse pedido, dessas promessas que Deus faz para nós, mesmo que cumprir esse pedido, cumprir essa promessa, seja algo muito grandioso, Deus fala que Ele vai cumprir. Vejam, por exemplo, Mateus 21. Talvez Tiago tenha em mente esse texto, esse episódio, quando escreve sua carta no trecho que nós estamos estudando. Veja o que diz Mateus 21, 18. Tiago faz muitas referências diretas e indiretas às palavras de Cristo. E talvez aqui nós tenhamos um pano de fundo nesse texto aqui, de Mateus 21, 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aqui há um contexto falando sobre o juízo que virá sobre Israel. Aqui a figueira representando a incredulidade e o juízo que virá sobre Israel. Versículo 20. Vendo isto os discípulos, admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, ou seja, aqui é uma expressão semelhante à que Tiago usa, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte dissertes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. De novo, não há propósito nenhum em nós orarmos para que o monte caia no mar. Não há propósito nenhum para isso. O que Jesus está falando aqui, por meio dessa ilustração, que possivelmente era conhecida ali na época, o que o Senhor Jesus está falando é que, mesmo que as coisas que parecem mais impossíveis, quando pedidas, confesse sem duvidar, mas não é uma dúvida como os pentecostais dizem, é uma dúvida como Tiago está falando aqui. É alguém que pede algo que está alinhado com a vontade de Deus. É alguém que pede algo que está dentro da vontade de Deus. E quando isso acontece, por mais difícil que seja, Deus cumpre aquilo. Aquilo vai acontecer. Nós olhamos para algumas pessoas e nós falamos: olha, para essa pessoa ser sábia, só um milagre na vida dela. Talvez nós olhemos para a nossa vida e pensemos: olha, para eu ser sábio, só se uma montanha cair no mar. E nós temos a promessa de que, quando pedimos algo alinhado com a vontade de Deus, isso vai acontecer. Não importa quão difícil isso seja, isso vai acontecer. Nós somos insensatos, nós somos imprudentes, nós precisamos de sabedoria. Senhor, é muito difícil, eu não me vejo como alguém que um dia será sábio. Não há problema, peça sabedoria, peça com fé. Peça com essa fé que Tiago fala aqui, porque há uma certeza de promessa, uma garantia de cumprimento dessa promessa. Se você pedir, Deus dará sabedoria, por mais difícil que isso possa parecer. Deus responde positivamente de acordo com aquilo que Ele nos prometeu em sua palavra. Deus nunca nos prometeu responder a todos os nossos pedidos. Veja o que o próprio Tiago diz no capítulo 4, no versículo 1. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres, Deus não vai responder a todas as nossas orações. Porque existem orações que têm uma promessa ali. E que Deus falou: a essa oração eu vou responder positivamente. Dentre tantas que o Novo Testamento coloca, uma delas, certamente, é a oração por sabedoria. Que nós temos garantia de que Deus vai nos responder.
inclusive sabedoria para enfrentarmos as provações, que é o que o Tiago está falando aqui para nós. Agora, o texto fala que nós temos que fazer isso com fé, em nada duvidando. E, de novo, não tem nada a ver com o entendimento pentecostal disso, com a quantidade de fé. A questão é a seguinte: se Deus promete dar algo aos seus filhos, ele fala, eu dou sabedoria sempre que me pedirem. Eu perdoo o pecado sempre que me pedirem perdão. Se Deus promete dar algo, e ele diz que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, mas eu coloco isso sob suspeita, será mesmo que Deus cumpre? Será mesmo que Deus vai cumprir a sua palavra? Eu não estou apenas colocando em xeque uma promessa específica. Eu estou colocando sob suspeita o caráter do próprio Deus. Peraí, Deus então é alguém que promete algo, mas nem sempre cumpre. Eu não confio em Deus como alguém que cumpre as suas promessas. Eu questiono então a fidelidade de Deus. Essa dúvida que aparece aqui não é muitas vezes aquela insegurança que nós temos. A dúvida que aparece aqui tem um caráter mais ativo. A dúvida que aparece aqui é um questionamento de alguém que não confia na fidelidade de Deus, de alguém que tem reservas mentais para com as promessas de Deus, de alguém que não põe tanta fé naquilo que Deus prometeu, de alguém que não tem muita certeza se Deus é alguém fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Veja bem, Deus prometeu dar sabedoria, mas será que se eu pedir sabedoria, Ele vai me dar sabedoria para encarar as provações mesmo? Tenho lá minhas dúvidas. Esse é o perfil que Tiago está descrevendo aqui. E quando Deus fala para nós que nós devemos pedir ou fazer algo, mas nós hesitamos em fazê-lo, fala, olha, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu devo pedir, mas eu tenho minhas dúvidas, eu não vou fazer. Quando nós adotamos essa postura, certamente, como Tiago vai descrever na sequência, nós tiraremos a nossa confiança em Deus e colocaremos em outra coisa. Tiago está agora começando a descrever um perfil de alguém que tem a sua fidelidade dividida. E é por isso que nós estamos falando nesse segundo ponto, nessa segunda consideração, que a obtenção de sabedoria exige compromisso integral. Nós não podemos ter dúvidas da fidelidade de Deus. Nós não podemos ter dúvidas de que Deus cumpre aquelas promessas que Ele disse que Ele vai cumprir quando nós pedimos. Nós não podemos ter isso. Se Ele prometeu dar sabedoria para as provações e Ele disse que eu preciso apenas pedir, então é isso que eu devo fazer. Quando eu não faço isso, quando eu coloco isso sob questionamento, eu começo a dividir a minha fidelidade a Deus. E o meu compromisso não é mais integral. E ele agora descreve, ilustra esse homem. Veja só. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A figura do mar é conhecida dos leitores de Tiago. Tiago emprega muitas ilustrações naturais. Eu já que era uma sociedade que estava acostumada ali com a natureza, via tudo o que acontecia ali. A ideia aqui das ondas do mar não é necessariamente pensando nas ondas que quebram na praia. A ideia aqui das ondas do mar é quando você vê aquele tapetão de água, mas esse tapetão de água não está parado, ele está sempre em movimento por conta das pressões, das temperaturas, das ventanias. Ele não está estável, ele está instável o tempo todo. É alguém, aqui Tiago está falando de uma pessoa que sempre é influenciada pelas circunstâncias exteriores. Sempre. As pressões vêm, as provações vêm, ao invés dele manter o seu compromisso fixo, ele começa a ceder e procurar outros pontos de apoio. Ele se apoia aqui uma hora, ele se apoia ali outra, e ele não encara as provações do jeito que ele deve encarar, porque a sua mente não está focada nisso, a mente dele é instável, é como as ondas do mar, nunca param, estão sempre em movimento o tempo todo. E ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja a incoerência desse homem aqui. Ele se diz crente, ele se diz confiar em Deus, ele se diz ser alguém que depende de Deus, mas ele não confia nas promessas de Deus. E qual é a lógica de você pedir algo a Deus se você não confia naquilo que Deus prometeu? Não faz o menor sentido isso. É algo ilógico. É uma hipocrisia, é uma incoerência. Você diz viver de um jeito, mas você vive de outro. Você fala que você confia no cuidado de Deus, mas você se apoia em outras coisas. Você fala que você precisa da sabedoria divina para encarar a vida, mas você não pede essa sabedoria a Deus. Você se apoia em outras coisas. É uma incoerência. Você pede, mas não crê naquilo que você pediu. Isso não faz o menor sentido. Isso é característico de alguém que tem a sua mente dividida. Ou como o Tiago diz aqui, um homem de ânimo dobre. Essa expressãozinha, homem de ânimo dobre, significa literalmente alguém que tem a alma dividida.
e mostra um conflito interno da pessoa. Esse conceito é muito comum no Antigo Testamento. Nós temos estudado no livro de Reis com Elias, naqueles embates que ele tem com o povo de Israel. Nós vemos que o povo de Israel era de ânimo dobre, tinha o coração dividido. Por quê? Porque eles nunca tiveram um compromisso integral com Deus. Era sempre a mente dividida, o coração dividido, e por isso uma inconstância. Ora o povo fala que vai seguir a Deus, e dali a pouco o povo desiste de seguir a Deus. Ora o povo fala, não, a gente vai abandonar Baal e vamos seguir a Deus, e depois o povo não faz mais isso. A inconstância vem desse coração dividido, dessa alma dividida. É um conflito interno muito intenso. É alguém que divide a sua mente entre dois deuses. O próprio Senhor Jesus falou disso, que nós não podemos servir a dois senhores. Essa é a ideia de alguém que tenta fazer essa dobradinha, servir a dois senhores. Isso não existe. Isso é o homem de ânimo dobre. É alguém que tenta se apoiar em mais de um fundamento. Agora, o que é exigido do crente, como nós temos falado na nossa consideração, é que a obtenção de sabedoria exige um compromisso integral. Pessoas sábias, à luz da Bíblia, são pessoas que têm um compromisso integral com Deus. Não são pessoas que duvidam do caráter de Deus, que colocam sob questionamento as promessas dele, ou o caráter dele, a fidelidade dele. E são pessoas que não dividem a sua mente com outras coisas, com outros fundamentos. São pessoas que se apoiam única e exclusivamente em Deus e nas suas promessas. Não é à toa que lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, nós lemos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Ou seja, de todo o seu ser. Tudo que há em você tem que estar sob dependência de Deus, em adoração a Deus, em compromisso com Deus. Não pode haver áreas da vida em que você serve a outro Senhor, em que você tem a mente dividida. Essa pessoa nunca será sábia. E o texto fala, essa pessoa não vai obter nada de Deus. Nada. Nada, nada, nada. Existem várias promessas para nós no Novo Testamento. Várias. Mas uma pessoa como essa daqui não obterá nada. Nada. Porque ela tem a sua fidelidade dividida. É uma lealdade disputada dentro de si. E Deus não disputa lugares de adoração. Ele é o único que deve ser adorado exclusivamente. E Tiago mostra que quem duvida das promessas de Deus, cedo ou tarde acabará confiando em outras coisas. Se os irmãos olharem no capítulo 4 de Tiago, no versículo 4, os irmãos verão essa realidade aqui de uma divisão, de uma pessoa que tenta estar com um pé lá e um pé cá, sempre em inconstância, em um compromisso que não é integral. Tiago 4,4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Ou seja, Deus não tolera ânimos dobres. Deus não tolera corações divididos. Deus não tolera mentes divididas. Deus não tolera dividir a lealdade dos seus servos. Inevitavelmente, a pessoa que desconfia de Deus confiará em outra coisa. É simples assim. É claro como o Tiago está falando aqui. Essa pessoa vai, diante das provações, ela desconfia de Deus, mas ela vai confiar nos recursos financeiros, ela vai confiar nos gurus da internet, que nós falamos há pouco, ela vai confiar em alguma coisa. Todos precisamos de alguma coisa para confiar quando passamos por provações, todos. E quando nós desconfiamos de Deus, nós nos apoiaremos inevitavelmente em alguma outra coisa, e nós teremos então uma crise de lealdade. Tiago diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nossa mensagem central diz: a sabedoria necessária para encarar as provações é acessível ao crente fiel. Essa expressãozinha, crente fiel, é algo que tem que ecoar na nossa mente. Eu tenho sido um crente de ânimo dobre, que tenta se apoiar em Deus e nas outras coisas, que uma lente do óculos é a sabedoria do mundo e outra lente do óculos é a sabedoria divina. Isso não existe. Isso não existe, segundo Tiago. Para Tiago, essa pessoa não receberá nada de Deus. Como obter sabedoria então? Simples, pedindo a Deus. Só pedir a Deus.
E Deus dará sabedoria e o caminho para essa sabedoria, a direção para essa sabedoria. Não vai exigir nada impossível, não vai colocar nenhum impropério diante de nós. Tiago fala, é simples, simples, simples. Essa foi a nossa primeira consideração. A obtenção de sabedoria é simples e garantida. Mas Tiago nos lembra que a obtenção de sabedoria exige um compromisso integral. Nós temos passado por provações, queridos, dentro da nossa igreja, fora da nossa igreja, nos nossos lares, nas nossas famílias. E muitos irmãos têm interpretado as provações de modo errado. Muitos irmãos têm interpretado as provações de modo diferente daquele que Tiago diz que nós devemos interpretar. Como mudar isso então? Pedindo sabedoria a Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos dê essa sabedoria que está acessível a uma oração. Senhor, nós agradecemos porque podemos ter sabedoria para encarar todas as áreas da vida, inclusive encarar as provações, Pai. Momentos difíceis da nossa vida, da nossa jornada, que muitas vezes tiram o nosso ânimo, tiram o nosso foco. Mas nós sabemos, Pai, que a sabedoria divina, que não é maculada por nenhuma ideologia, nenhuma filosofia do mundo, essa sabedoria que vem do Senhor, está acessível, está ao alcance de uma súplica, ao alcance de um pedido, ao alcance de uma oração. Agradecemos ao Senhor porque não somos como os incrédulos que buscam sabedoria, nunca acham e se matam muitas vezes no intuito de tentar encontrar essa sabedoria mística, essa sabedoria mentirosa. Nós agradecemos porque como crentes temos uma sabedoria divina à nossa disposição, ao alcance de um pedido. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria. Pedimos que o Senhor derrame sabedoria sobre a nossa igreja, para que diante dos momentos de dificuldade, diante dos momentos de tensão, diante das provações, nós consigamos interpretar tudo isso à luz da Tua palavra, do modo como o Senhor quer que nós vivamos. Livra-nos, Pai, do coração de ânimo dobre. Livra-nos, Pai, de uma mente dividida. Livra-nos de duvidar do Seu caráter e das promessas que o Senhor fez. Livra-nos disso, por favor. Livra-nos, Pai, de sermos pessoas que colocam a fidelidade do Senhor sob questionamento. Livra-nos de sermos inconstantes, apoiando a nossa confiança em tudo, menos no Senhor. Ajuda-nos a depositarmos a nossa fé, a nossa esperança, tudo que temos aos seus pés. E que nós assim, então, sejamos abençoados pelo Senhor com a sabedoria verdadeira, que perdura e que dá sentido à nossa vida. Inclusive nos ajuda a passar pelas provações. É no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.